quinto ano. Hoje na aula de português a gente vai utilizar a apostila, tá bom? Página 86. E seguindo a dica da tia, né? Se vocês acharem melhor, né? E pausando o vídeo a cada questão que a tia vai explicando e já respondendo. Tá? Vocês ganham tempo fazendo isso, tá? Eu sei que vocês gostam que sobra tempo pra vocês brincar, né? Então vocês vão ganhar tempo. A gente parou a apostila de língua portuguesa na página 86. Lembra que vocês leram ontem o texto, dois textos, né? Primeiro aquela letra de música muito bonita do Planeta Água e depois um artigo de divulgação científica Terra, Planeta Água, perguntando, né? Então hoje a gente vai entender esse gênero, né? O que é gênero, primeiramente, para quem esqueceu? Gênero é a família do texto, né? O gênero textual. Ah, que gênero que é? Ah, é um conto de fadas, é um conto de mistério, ah, é uma receita, é um bilhete, é uma carta. Então, o gênero é a família do texto. Esse gênero aqui, a gente vai ler hoje, vocês leram ontem, a gente vai estudar hoje, é o gênero de artigo de divulgação científica. Só pelo nome vocês veem que é uma coisa mais séria, né? Um artigo de divulgação científica. Então, vamos entender o que isso significa. Vamos acompanhar aí na apostila na página 86. A todo momento, novos estudos, teorias, pesquisas e descobertas acontecem no mundo da ciência. E todo esse conhecimento deve ser repassado para as pessoas, certo? Pois é, mas para que isso aconteça, diversos especialistas escrevem suas teorias e descobertas sobre os variados assuntos. Esses textos são chamados de artigos de divulgação científica. Gente, quando eu falo de ciências, eu não estou falando só de ciências da matéria que vocês estão acostumados. Ah, a gente fala de vida, biologia. Não, quando eu falo assim, um artigo de divulgação científica, ele pode ser de diversas áreas. Pode ser um artigo de divulgação científica falando dados de matemática, astronomia, né, de economia, de educação, de saúde. Esse artigo de divulgação científica, ele mostra um estudo sobre algum tema que as pessoas têm curiosidade, algum tema importante, tá? Então, vamos lá. Sobre o texto Terra, Planeta, Água, responda. Qual é o assunto daquele texto? Qual é o principal assunto, o principal tema? Do que ele trata o tempo todo? Então, vocês vão ter que retomar o texto, ler novamente, é bem rapidinho. O texto está na página anterior, nas páginas anteriores, 83, no finalzinho da 84. Qual é o público-alvo? A gente já conversou várias vezes sobre isso. O público-alvo é aquele público que o texto quer atingir. O autor ele escreve da maneira que o público, o maior público-alvo dele consegue ler, ele consegue se comunicar com esse público. Um exemplo, se o artigo de divulgação científica tiver muitos termos assim técnicos, muitos termos de engenharia, de ciência, de tecnologia, quer dizer que o público-alvo dele o público-alvo desse artigo são para as pessoas que estudam essa área, que usam muitos termos técnicos, não para qualquer pessoa que vai ler. Agora, já se usa uma linguagem mais acessível, né, uma linguagem mais que não tem tantos termos técnicos, qual o público-alvo é? Para todos? Ou então, dependendo do tipo de linguagem, tem um público-alvo que é mais especificado? É uma curiosidade de quem isso? De crianças, de adolescentes, de adultos? Onde foi publicado? Então, que site foi publicado? Né? Geralmente, artigo de divulgação científica é publicado em sites de revistas acadêmicas, né? Revistas de divulgação científica. Sites, revistas online. D. Releia o título. Relacione a finalidade de um artigo de divulgação científica ao fato de o título ser uma pergunta. Então, a finalidade de um artigo de divulgação científica. Qual que é a finalidade? A finalidade é você descobrir algo em que você tem dúvida, em que você tem curiosidade. A finalidade é divulgar um conhecimento, né? É divulgar algo que a pessoa descobriu. Às vezes é uma cura para alguma coisa, né? Alguma doença. Então, esse artigo de divulgação científica tem essa finalidade, divulgar conhecimento, né? Descobrir coisas,
matar a curiosidade sobre certos assuntos, né? Então, por que esse título é uma pergunta? Então, vamos relacionar isso que a tia falou e formular uma boa resposta. 2. O autor dá exemplos e explicações que respondem às perguntas iniciais do texto. Identifique os parágrafos do texto que contêm explicações e exemplificações sobre o assunto abordado. Então, aqui você vai identificar, você vai falar quais parágrafos. No segundo parágrafo tem isso, tem explicações e tem exemplos. No terceiro, no quarto, no quinto. É mais de um que fala aqui no plural, os parágrafos. Continuando, a questão 3. O autor introduz e problematiza o assunto no primeiro parágrafo. Então, uma introdução, né? Utilizando uma afirmativa e algumas perguntas que dialogam com o leitor. É como se o autor desse artigo de divulgação científica, ele colocasse essas perguntas para mostrar que ele estava conversando com quem está lendo, com o leitor. Qual é a intenção do autor ao inserir esses diálogos com o leitor? Então, quando a gente escreve dessa forma, qual a intenção que a gente tem de conversar com ele, mas por que a gente está querendo conversar? Para fazer ele sentir de que forma, né? Para fazer o que com o leitor? Que o leitor se sinta como? 4. No último parágrafo, o autor apresenta uma conclusão. Escreva a conclusão do assunto abordado nesse artigo de divulgação científica. Então, é só vocês lerem o último parágrafo e identificarem qual que é a conclusão e escrever com as palavras de vocês. Aqui tem um box informativo, está nos informando como que é o artigo de divulgação científica. O artigo de divulgação científica expõe um assunto científico e para isso é dividido nas seguintes partes. Então, gente, não é qualquer assunto, não. Você não pode falar assim, eu vou pesquisar sobre uma coisa nada a ver. Não. O artigo de divulgação científica são assuntos que interessam, né? Tem uma importância, são assuntos que a gente consegue ver uma importância para a ciência, para os estudos, para os conhecimentos, tá? Então, ele é dividido nas seguintes partes. Primeiro tem uma introdução, que expõe a ideia central. Né? Introduz o que é o assunto, o que você está pesquisando sobre ele. Depois, ele apresenta argumentos, comparações e relações e dados estatísticos. Esse é o desenvolvimento. Então, fez o primeiro parágrafo da introdução, né? Pôs a ideia principal. Ele vai dar o desenvolvimento, vai mostrar assim, por que você está defendendo essa ideia. Comparando com outras coisas, explicando, mostrando dados científicos, dados estatísticos. Como a tia falou a aula passada, esses artigos geralmente trazem muitos números, falando de porcentagem, de números, para comprovar aquilo, para mostrar que ele é uma coisa verdadeira. Quanto mais dados ele mostrar, mais gráficos, dados, mais está comprovando que ele é verdadeiro, que ele é verídico. Por último, tem uma conclusão, que finaliza o assunto provando ou respondendo a questão inicial e apresentando recomendações finais. Então, a conclusão, ela vai finalizar provando aquilo que o autor do artigo disse, ou então respondendo a questão inicial, se era uma pergunta, um exemplo do texto, planeta água? Será que ela planeta água mesmo? Então, no final tem que responder. Não pode deixar o leitor assim, mas será que é ou não é? O artigo de divulgação científica, ele segue uma linha. Se ele fala que é aquela questão no início, ele tem que defender até o final, mostrando argumentos para aquilo. O contrário também acontece. Ele fala que não é, ele tem que mostrar os argumentos, não pode falar só que é ou não é, tem que justificar e no final dar a sua conclusão, apresentando as recomendações finais, tá bom? E por último aqui a número 5. O autor utiliza no seu artigo uma linguagem informal, então tem umas duas partezinhas lá que ele faz como se ele estivesse comunicando com o leitor de uma linguagem informal, né? Porém, a gente sabe que os artigos de divulgação científica, o correto é uma linguagem formal, né? O mais formal possível. Mas também faz uso de algumas palavras do mundo da ciência, que são os termos técnicos que a tia falou. Então, são palavras
que está mais um diálogo de quem está estudando esses termos, né? Quem está estudando esses conteúdos, esses assuntos. Escreva 2 exemplos de linguagem informal e 2 de palavras do mundo da ciência. Então, você vai lá no texto, você vai ver 2 exemplos lá que ele fala de uma forma mais informal, como se ele estivesse comunicando com o leitor. E depois, 2 palavras que são do mundo da ciência, que os cientistas estão mais no meio deles, né? Nos artigos científicos, percebe a presença de termos técnicos, tipos típicos da linguagem científica. Então, os termos técnicos estão nos artigos científicos. 6. Por que o autor utilizou a linguagem técnica e a linguagem informal no artigo científico? Então, por que ele colocou as duas? Para comunicar com quem? Qual o público-alvo dele? Né? Por que ele usou a linguagem informal? Pensa no público-alvo desse texto. E por que ele usa o artigo científico? Por que ele usa a linguagem científica, a linguagem técnica? Lembra, porque é um artigo científico, ele obriga você a ter uma linguagem técnica. A última questão, o texto apresenta dados numéricos, então, como a tia falou, números, tais como o percentual de água e terra em nosso planeta, ou a temperatura no interior da Terra. A inclusão desses dados, então, colocar esses dados no artigo tem uma função. Por que ele coloca todos esses dados? Para o artigo parecer mais o quê? Para ele mostrar que ele não está falando bobagem, para ele comprovar o que ele está falando. Então, vamos responder de forma bem completa essas questões, tá bom? Galerinha, por hoje é só. Então, vocês têm atividade de português, tem socioemocional e temos nossa aula às 5h30, tá bom? Até breve, tchau, tchau.